Império Bizantino, Bizâncio, Constantinopla, Istambul, qual seja o nome, é o que restou do grande Império Romano. O Império Bizantino é o império de 11 séculos, 395 depois de Cristo até 1495, 1453 depois de Cristo, até o final da Idade Média. Esse império existiu, resistiu às invasões bárbaras, né? As invasões árabes até cair nas mãos do Império Turco. Mas o que era esse império? Por que ele não caiu tal como Roma? Esse Império Bizantino, que é chamado de Império Romano do Oriente, nós já vimos isso. O Império Bizantino sustentou-se na centralização do poder. O imperador de características cristãs, porque o que sobrou do Império Romano? A ideia de Jesus Cristo. As ideias de igualdade cristãs. Isso aí permeou toda a Idade Média e construiu a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas lá no Oriente, em Constantinopla, cidade criada pelo imperador romano Constantino para se proteger das invasões bárbaras, a cidade com 5 muralhas a protegê-la dos bárbaros. Hoje Bizâncio é Istambul, Turquia. O que aconteceu naquela região? Primeiro, associaram-se ao cristianismo. Ali o imperador que permaneceu tornou-se um imperador muito poderoso, muita cobrança de impostos, o contato com o Oriente, a cultura grega e não mais só simplesmente a cultura latina. A língua oficial ali vai ser a grega, porque é muito próximo à Grécia, e a Grécia vai fazer parte, junto com a Turquia, desse império, o império que depois retoma inclusive a Itália. Então esse império bizantino é um império de tradição grega, mas também helenística, lá de Alexandre o Grande, a cultura grega, mas também cristão, com o direito romano que foi conservado, as leis, né? E o imperador como César e como Papa. Ele tinha o poder secular e temporal, o poder terreno e o poder religioso, espiritual. Isso é o Césaro-papismo. Imagina um poder desses nas mãos de um homem. Ele era quase como considerado um deus, mas era bastante questionado. O mais famoso imperador de Bizâncio foi Justiniano, porque conseguiu retomar o Império Romano Antigo, o norte da África, parte da Espanha, Itália, a Gália, os gauleses, Asterix e Obelix, a França. Ele retomou isso dos bárbaros ostrogodos, visigodos, mas durou pouco tempo. A cobrança de impostos era muito pesada. Inclusive houve a revolta de Nike, Nike é aquela do tênis mesmo, Nika quer dizer vitória em grego a palavra Nike. A revolta de Nika foi contra os impostos. O Justiniano teve que massacrar mais de 5.000 pessoas só lá em Constantinopla. Isso enfraqueceu o seu império. Quando Justiniano morre, o império se desagrega, principalmente a parte ocidental, Itália, enfim, com as invasões de outros povos bárbaros, tá certo? Mas o império permaneceu, Constantinopla não caiu. Os bárbaros chegaram às suas portas. Quais são as características, além do Césaropapismo, o imperador ser papa e ser César, imperador e o padre? Basicamente isso, controlar as almas e controlar a economia, a política, tudo isso. Esse era o imperador de Bizâncio, lá no Oriente. Essas características. Temos, muito importante, compreender do Império Bizantino, ele é cristão. Mas, como se sabe hoje na Grécia, Rússia, Turquia, existe a Igreja Ortodoxa Cristã. Houve um chamado cisma, no ano 1054, se não me engano bem a data. O que é cisma? É uma ruptura, uma divisão. A Igreja Católica havia surgido. O antigo imperador romano agora era chamado de Papa, lá em Roma, misturado com as culturas bárbaras. No Oriente, em Bizâncio, o imperador quis ser Papa também. Houve uma ruptura nesse sentido. Praticamente um Papa em Roma, um em Constantinopla, ou Bizâncio, a cidade. E por que rompeu esse cisma que vai surgir, vai ficar duas igrejas cristãs? A católica em Roma e a igreja ortodoxa em Bizâncio ou Constantinopla.
as heresias. O que é uma heresia? É a negação de, vamos dizer assim, ortodoxias cristãs, tá? De dogmas. Né? Tipo, Jesus, ele é Deus, ele não é semideus. Para alguns, a questão da hóstia, a hóstia é o corpo de Cristo. No Oriente, essas questões serão questionadas. Por exemplo, iconoclastia. O que significa iconoclastia? A quebra de ícones, não aceitação de ícones. A Igreja Ortodoxa do Oriente, de Bizâncio, não vai aceitar as imagens de santos. Tá? Isso é uma iconoclastia. Isso aí faz com que essa igreja rompa, tá? Haja uma ruptura com a Igreja Católica Romana, certo? Então, surge, a partir de 1050, duas igrejas cristãs. A ortodoxa, porque não aceitava os santos, apesar da maior igreja, é uma igreja que existe até hoje em Istambul, a igreja de Santa Sofia, olha o nome, Santa Sofia, eles aceitavam os santos, hoje já não se aceita mais dentro da igreja ortodoxa, principalmente as imagens, os ícones. Mas essa é a principal igreja com seus vitrais, é lindíssima a igreja de Santa Sofia, dentro de uma cultura que mistura o Ocidente com o Oriente. Tá? Então, iconoclastia, a não aceitação da hóstia como corpo de Cristo, isso também está entre o que leva ao cisma, à ruptura entre as duas igrejas. Então, Império Bizantino, Césaropapismo, iconoclastia, Igreja Ortodoxa, que é seguidora de Jesus Cristo também, língua grega, né? O latim fica em segundo plano no Oriente, e esse império dura 11 séculos, até que ocorre a invasão dos turcos, é o final da Idade Média. Tá? A invasão dos turcos otomanos, e o Império Turco domina Bizâncio, Constantinopla, e renomeia para Istambul. E é o advento do islamismo naquela região. O Império Turco praticamente vai se tornar o Império Muçulmano. Maravilha?